Nós vamos começar a aula de hoje com a correção dos exercícios da aula passada sobre estatística e depois eu vou deixar também a atividade para vocês me entregarem valendo pontuação. Número 1. Observe no quadro abaixo o número de transplantes de coração realizados no Brasil a cada ano desde 1998 até 2008. Na primeira linha, então, a gente tem cada ano e na segunda linha, relacionando a quantidade de cada ano. Calcule a média de transplantes realizados no país no período de 1998 até 2008. Então, pegando essa tabela toda, nós vamos calcular a média. Média é você somar todos os valores pedidos e dividir pela quantidade que está sendo usado. Então, nós vamos somar aqui todos os da segunda linha, que são as quantidades. Nós temos 95 mais 109 mais 121 mais 131 mais 150 mais 175, 202 mais 180 mais 149 mais 160 mais 200. Tudo isso daqui a gente vai colocar dividido por 11, porque eu tenho aqui no intervalo de 1998 a 2008, 11 anos, né? 11 valores sendo trabalhados. Se a gente efetuar essa soma e depois dividir por 11, nós teremos como resultado da média, então vamos colocar aqui, 152. Essa número 2 é a que tinha ficado faltando a informação das alturas dos alunos que estavam no time de vôlei. Então, eu coloquei novamente aqui e vamos responder. Em um time de vôlei dos alunos das turmas dos terceiros anos da escola A, foram constatadas as seguintes estaturas em metros. Então, tá aí as estaturas. Ele quer primeiro qual é a amostra. A amostra é a quantidade que está sendo trabalhada. Estamos trabalhando com 12 valores, então a amostra são o quê? Os 12 alunos. Letra B. Qual é a amplitude da amostra? Amplitude é você pegar o maior valor dado e subtrair pelo menor valor dado. Nós temos aqui como maior valor 2,08 e vou diminuir a menor altura aqui, que é 1,68. Então, a amplitude vai ficar no valor de 0,40. Qual é a população? População é toda a possibilidade que ele tinha de pegar. Ele tinha todos os alunos da escola, do terceiro ano. Então, a população é a quantidade total. Então, população aqui, como a gente não tem um valor dessa quantidade total de alunos, a gente escreve que são todos os alunos do terceiro ano da escola A. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observe. Ele quer aqui que você observe a tabela apresentada com números de acertos e a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que aquele número de acertos ocorreu, e você vai determinar a média de acertos. Nesse caso daqui, a gente vai ter que fazer a multiplicação entre o número aqui de acertos com a frequência absoluta, para poder tirar a média. Não é só somar a coluna da frequência e dividir, não. Então, nós vamos fazer aquela multiplicação, porque aqui a gente vai ter uma média ponderada. Temos aqui o 0 vezes 2, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 6, mais o 3 vezes o 25, mais 4 vezes o 9, mais 5 vezes o 12, mais 6 vezes o 13. Então, eu fui fazendo a multiplicação dos valores de cada linha. Nós vamos pegar agora e dividir pelo total ali das frequências. Nós temos 2 mais 5 mais 6 mais 25 mais 9 mais 12 mais o 3. Continuando, nós vamos ter aqui na média,
Vamos fazer cada multiplicação. Nós temos 0, mais 5, mais 12, mais o 3 vezes, estou fazendo as multiplicações. Agora o 3 vezes o 25, mais 4 vezes 9, mais 5 vezes 12, mais 6 vezes 3. Tudo isso daqui vai ser dividido pelo somatório de baixo, que é 2 mais 5 mais 6. Então, somando isso aqui tudo, nós vamos ter 62. Fazendo a parte de cima, vai ficar a divisão 206 sobre 62. Isso daqui, né, vai dar aproximadamente aqui 3,3. André participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, conhecimentos gerais e informática. Essas provas tinham respectivos pesos. Então, novamente, a gente vai ter que fazer uma multiplicação de valores pela quantidade. Então, tinha peso 3, 3, 2 e 2. Esses valores 3, 3, 2, 2 respectivos quer dizer que a gente tem que utilizar a ordem que foi dada. Ou seja, se ele começou aqui falando de português, então a gente sabe que em português teve um peso 3. A gente sabe que o segundo foi matemática e o segundo peso dado ali também foi 3. Depois foi conhecimentos gerais, que foi dado um peso 2. E depois informática, que foi dado também um peso 2. A gente vai colocar os valores de cada matéria que ele recebeu. Em português, tirou 8. Isso aqui é a pontuação. 7,5 em matemática. 5 em conhecimentos gerais. E 4 em informática. Feito isso daqui, como que a gente acha a média? Também é uma média ponderada, porque a gente vai ter que trabalhar com esses dois valores. O valor que ele tirou com o peso. Quando diz que o peso é 3 e ele tirou 8, é como se eu estivesse somando 8 3 vezes. 8, 8, 8. E aí é melhor você escrever aqui em cima 3 vezes 8. Depois ele tirou 7,5. Então vai somar, o peso valia 3 e tirou 7,5. Depois tirou 5, valendo o peso 2. Então, 2 vezes 5. E, por último, informática, valendo o peso 2, tirou 4. A gente vai colocar aqui agora a divisão. A divisão é pela quantidade que foi tirada, tá bom? Então, assim, os pesos, né? 3 mais 3 mais 2 mais 2. Vamos calcular as multiplicações em cima. Nós vamos ter 3 vezes 8, o 3 vezes o 7,5. Depois, a gente vai ter 2 vezes 5 e 2 vezes 4. O somatório de baixo, a gente tem aqui 3 mais 3 mais 2 mais 2 vai dar 10. Vamos resolver a soma de cima. Se a gente somar tudo ali em cima, a gente tem um valor de 64,5 dividido por 10. Isso daqui vai ser igual a 6,45 de média. Bom, então é isso. Toda vez que você tiver que fazer a multiplicação, você precisa trabalhar essa média ponderada. E aí, quando não precisa, é a média direta com os valores somados e divididos pela quantidade trabalhada. Vou deixar a atividade agora para fazer e me entregar, ok? Até, pessoal!